Ok. Então, olha, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Diário de um Empresário. Hoje temos aqui connosco o Filipe Simões. O Filipe também já vai falar um bocadinho de si, mas antes de mais queria agradecer aqui mais uma vez, aqui em público, ao Filipe aqui o tempo de partilhar connosco um bocadinho da sua jornada. O Filipe, para quem não sabe, é especialista em emagrecimento para mulheres. E então vai ter aqui muita coisa para partilhar connosco. Vai ser um episódio cheio de aprendizagem. Filipe, pá, bem-vindo. E se quiseres começar um bocadinho pelo teu início, eu já vi que tu antes não tinhas nem o corpo, nem aparentemente o estilo de vida que tens agora. Começa um bocadinho por aí, ou seja, como é que tu eras antes, quem era Filipe antes, e quando é que houve o clique de, ok, isto tem de mudar. Ok, olha, desde já, pronto, obrigado aqui pelo convite. É sempre de valor também ser considerado, especialmente aqui para este tema também e para o teu. Então, como é que este Filipe começou? Pronto, eu ao longo da minha adolescência sempre tive excesso de peso, sempre tive também obesidade, depois processei ali um pouco também na obesidade. E, e na realidade também sempre tive aqui um pouco essa dificuldade em perder peso, não é? Portanto, sempre foi um tema muito falado sempre em minha casa, juntamente com a minha mãe, com a minha irmã, esta questão do corpo, esta questão da comida, portanto, sempre era algo muito falado e que inevitavelmente também passou para mim, não é? Portanto, essas dificuldades que elas sentiam, eu quando era novo acabei por absorver isso tudo. Depois, aqui ao longo da minha juventude, ainda consegui perder aqui um pouco de peso. Em termos da minha carreira profissional, eu estava perdido, não sabia o que é que havia de fazer. Eu trabalhava numa loja de venda de roupa, portanto, num centro comercial, e trabalhava também num bar à noite. Ok, Portanto, um bocado diferente daquilo que fazes agora. sim, muito diferente. E na altura eu não sabia muito bem o que é que queria fazer. Foi aí nessa altura que eu também me inscrevi no ginásio e começou também a minha transformação, não é? Portanto, eu comecei depois, perdi cerca de 15 quilos sozinho e comecei a identificar também que era algo que eu gostava. Portanto, acabei por ser autodidático, não é? Portanto, ia sempre em busca de novas informações e etc. Na altura eu decidi que queria ir para comissário de bordo. Ok. E então, na altura, portanto, eu ainda estava na loja e trabalhava o fim de semana também no bar. Na altura eu queria ir para comissário de bordo e então comecei a tirar o curso para comissário de bordo. E quase que entrei. Porquê? Porque eu costumo dizer que foi a melhor coisa que nunca me aconteceu. Porque, entretanto, apareceu o Covid e quando aparece o Covid, eles cancelam o recrutamento e eu deixo de conseguir entrar para comissário de bordo. De modo que fico ali um pouco desamparado, tive a minha transformação física e pensei, epá, eu gosto de transmitir isto, gosto de falar sobre isto, vou tornar então este hobby se calhar aqui a minha profissão, vou ensinar também os outros. Okay? E foi então depois do Covid, comecei então também a fazer o meu curso, técnico especialista de exercício físico. Pronto, e depois quanto mais entrava na área, mais apercebi que eu gostava mesmo disto. E depois foi a partir do momento em que consegui ter os meus primeiros clientes, alunos, que eu consegui aplicar essa mudança e ver também a mudança que gerou em mim, não é? Ok. E então sim, depois foi a partir daí que tudo começou então depois a área do fitness. Ok, boa. E o que é que tu consideras, quão importante foi tu também teres sido parte da tua transformação? Ou seja, aquilo que tu aplicas neste momento, eu acredito que foi algo que tu, sem saber, aplicaste e agora refinaste depois de teres que ter conhecimento mais técnico. E quão importante é ter, tu fazes agora, já teres passado por esse processo de emagrecimento e nunca teres sido propriamente magro a vida toda. Uhum. E acima de tudo, o que é que foi importante na relação com os teus pais? Porque, pá, isto é completamente de cabeça. Eu acredito que a parte do emagrecimento e a forma como nós vemos o corpo também vem muito dos hábitos que nos foram incutidos, não é? Não é por acaso que a malta que tem pais que são diabéticos, a probabilidade de serem diabéticos, pelo menos não o tipo que passe de geração para Certo, geração, certo. a probabilidade é maior e a obesidade e acaba por ser maior. Quando foi importante tu também resolveres essa relação com o corpo, com a comida, com tudo nesse processo todo?
Eu acho que ao longo do meu processo também é sempre uma construção. E ainda tenho algumas coisas que também ficam cá na cabeça, portanto, situações, portanto, alguns vícios, alguns hábitos, certas coisas que eu, se calhar, quando olho para mim, se calhar as pessoas pensam, ok, como é do fitness e etc., está totalmente resolvido, mas a verdade é que também tenho as minhas inseguranças, também sinto isso. Mas, portanto, eu sei que é esse ciclo que também é importante quebrar, e é isso que tu estavas a dizer, que a obesidade e o excesso de peso e etc. não é um fator genético, como eu costumo dizer, mas o que é genético, o que acaba por ser hereditário é os hábitos que nós levamos, não é? Portanto, é tudo aquilo. Portanto, daí é a tal situação que nós vemos, que é famílias que têm uma má relação com a comida, automaticamente passam para os filhos, dos filhos e vão sempre passando de geração em geração, não é? E portanto, isso para mim também foi importante, quebrar aqui este ciclo, que sei que não vai acontecer daqui para a frente. Não que os meus pais fossem obesos, não era isso. O meu pai tinha excesso de peso, sim, mas era aqui, sempre foi algo que era falado. Portanto, a parte das dietas, fazer dietas, a questão também da minha irmã também, sempre em experimentar novas dietas, porque ela é mais velha do que eu, portanto, Ok. eu absorvia sempre muito, não é? Portanto, normal. E portanto, sim, mas eu diria que sim, que obviamente que teve aqui um grande impacto. E agora, olhando para trás, mesmo também o facto de hoje estarmos aqui a falar e eu ser empreendedor, também tem muito a ver com isso, porque os meus pais tinham um negócio próprio. Ok, boa. E agora, olhando para trás, sei que obviamente que é algo que, pronto, que também passou, não é? Boa. Nossa, eu ia tocar nisso, mas claro, passamos já para aí, ou seja, tu, pronto, perfeito, fizeste aquele teu curso de técnico de educação física, sim. Especialista em exercício físico. Fiz Eu exercício pensei físico, exatamente. personal trainer. Ok. E depois começaste a fazer os teus primeiros clientes logo online ou tiveste também a parte de ir PT, ginásio, fazer o Uhum. acompanhamento presencial? Não, portanto, eu neste momento eu só tenho o meu negócio totalmente online há cerca de 6, 8 meses. Ok. Mas, portanto, antes disso eu sempre dei presencial. Sempre dei presencial. Ok. Portanto, sempre trabalhei numa grande. Acabei o meu estágio, comecei logo a trabalhar. Esse ginásio depois convidou-me para trabalhar lá. E eu comecei logo a trabalhar lá como personal trainer, portanto, a trabalhar um para um com as pessoas. Fiz cerca de 2, 3 anos. Depois, a meio, saí desse ginásio e comecei também a trabalhar mais por conta própria. Portanto, ia para um estúdio particular e, portanto, era eu que tinha que fazer tudo. Hum? Hum, Pronto, e depois foi aí, há cerca de 2 anos, vai fazer agora 2 anos, que fiz o meu compromisso comigo próprio de que o objetivo era passar para o online, então para isso eu tinha que começar a postar todos os dias nas redes sociais e etc. Portanto, ter ali uma presença mais ativa e, hum, E e pronto, porquê? e portanto. Ou seja, porque é que isso te levou? Então tentar perceber se isso foi uma decisão Uhum. estratégica de negócio, tipo de empresário, ou foi tipo uma decisão de o Filipe que quer ter um estilo de vida diferente e estava se calhar farto de andar de um lado para o outro e fazer compromissos pessoais. Foi estilo de vida ou foi decisão estratégica de negócio? Ora, um pouco dos dois. Ok. Um pouco dos dois. A visão de estratégia de negócio é porque, pronto, o negócio do personal trainer presencial acaba por não ser escalável, portanto, ele tem um limite, portanto, nós estamos a trocar tempo por dinheiro e eu não conseguiria dedicar mais horas àquilo porque já trabalhava cerca de 40 a 50 horas por semana. Depois, as horas que eram muito procuradas, eu via que, a nível pessoal, mais tarde, se eu quisesse construir uma família, etc., dar treinos até às 9, 10 horas da noite e começar às 5 da manhã, não é algo que era fazível. Ahm, e portanto, eu gosto também muito de dar treinos presenciais. Embora já não os dê, mas eu gosto bastante e gosto da conexão com as pessoas. E aliás, foi aí que me trouxe isso tudo. Só que eu percebi que, do ponto de vista que chegava ali a uma altura onde ok, eu não consigo ganhar mais do que isto, eu não consigo escalar mais o meu negócio. Ahm, e do ponto de vista de liberdade a nível de tempo e geográfico, também era algo que já não dava. Portanto, não dava. Portanto, eu ficava agarrado a um sítio, àquelas horas, e portanto.
foi a partir daí que eu decidi que, ok, então neste momento o meu objetivo é passar o negócio então para o online, ou neste caso criar, porque não dava para passar. Percebi que depois não dava para passar. Ok, boa, mas porque não os clientes que tinhas não são os membros, nenhum é o mesmo que tinhas agora? Como é que... Ok, excelente pergunta. O que é que, na minha ideia, eu achava que, pá, sendo totalmente honesto, nunca tinha feito isto, portanto, é cair, é experimentar e cair. Eu achava que as pessoas todas que eu tinha no presencial, que eu conseguia as passar para o online, porque através de ganharem autonomia. Yeah. Achava eu que toda a gente ia conseguir, porque é uma questão de, o presencial para mim não tinha futuro do ponto de vista de que as pessoas vão se habituar a treinar com uma pessoa e, portanto, no subconsciente delas, cada vez que essa pessoa for embora, elas vão deixar de treinar. E se a pessoa deixa de treinar, quem perde é o exercício físico. Quem perde é aquilo que nós, personal trainers, temos que partilhar, que é o exercício físico. Portanto, se eu deixo de existir, aquela pessoa deixa de praticar exercício físico. Não é? Portanto, e não era isso que eu queria. Então, eu achava que, ok, então, esta pessoa, então, se eu estiver aqui, eu consigo nutri-la para depois ela passar para online. A verdade é que eu tentei fazer isso, mas depois percebi que não, porque as pessoas depois, como já estavam tão dependentes de mim e de terem lá alguém para ter aquela accountability, para ter aquela responsabilidade de estar lá, eu percebi que depois as pessoas, quando eu comecei-me a retirar, que elas decidiram procurar outra opção porque já estavam habituadas àquele ambiente, não é? Yeah. Pronto, e então acaba por ser isso. Tu aí tiveste a primeira lição, digamos assim, de empresário, que é o ICP, não é? O teu cliente ideal. Claramente, a pessoa que treina todos os dias no ginásio acompanhado por um PT é muito diferente da pessoa que consegue ter espaço online, que paga um serviço online, porque de certa forma é mais autónomo e consegue se ir gerenciando ao longo do tempo, né? Sim, sim. E isso acontece muito, principalmente em negócios. Por exemplo, no outro dia falei com um contabilista que tinha clientes muito. Cafés, TVDs, malta muito do presencial e quis começar a arranjar clientes mais digitais, malta aqui do digital. E eu Uhum. estava a dizer exatamente a mesma coisa. Pá, é impossível passar, eu não consigo dizer ao senhor do café para me enviar as contas, as faturas por e-mail. Não, eu tenho que ir lá ou Pois, tenho que trazer uma capinha. E foi que eu partilhei com essa pessoa, tipo, "Pois, não é o teu ICP, tu não podes transformar o ambiente, as pessoas, exato, os hábitos das pessoas com quem tu já trabalhaste. Mas exato. é incrível porque as pessoas preferiram não continuar contigo, apesar de terem a certeza absoluta gostarem de ti e estarem a ter resultados contigo, e Uhum. preferiram manter os hábitos e o ambiente que já tinham outrora. O ser humano é incrível. É, porque é isso que tu estás a dizer também, é a criação desse hábito, não é? Portanto, esse café, etc., essa pessoa já tem o hábito de fazer isto. E, portanto, agora de repente é retirares tudo, Yeah. não é? E eu ainda tentei fazer assim como que fosse mais sequencial, mas na altura dos 35, 38, mais ou menos, já não me recordo, alunos que eu tinha no presencial, ficaram 2. Portanto, neste momento tenho 2. Boa. E pegando aqui nesta dificuldade a falar, o quão. Ou seja, passando aqui no marketing simples, o funil básico, não é? Ou seja, há 80% das pessoas que são totalmente inconscientes de um problema. Neste caso, vamos falar de emagrecimento, que é o teu problema maior. Dos 80% das pessoas que existem, que estão completamente inconscientes que têm um problema, algumas têm alguma consciência, mas não conseguem, lá está, quebrar essa rotina do hábito de comer mais, de treinar, de dieta e todos esses conceitos parecem megalónicos para muita gente. E depois há aqueles 3% das pessoas que estão prontos para agir, que vão comprando. Como é que tu, online, tens percebido e tens arranjado maneira de trazer as pessoas para a consciência de que efetivamente isso é um problema? Dois, tentar conseguir que elas mudem um hábito, porque já percebemos que é das coisas mais difíceis e a pessoa parece que tem que querer, e não é só querer, porque há muita gente que tem que querer mudar Uhum. o hábito. Que desafios é que tu tens sentido aí nessa passagem de consciência? Ok. Excelente pergunta. Então, acho que
no início começa tudo com o conteúdo que faço. Portanto, o Uhum. tipo de conteúdo que eu faço, neste momento também comecei-me a perceber também cada vez mais disso, em que tem que ser um conteúdo também para incentivar as pessoas a tomar ação, a decidirem sair da zona de conforto, não é? Para irem para esta zona de crescimento, que é fundamental. Depois, a nível de dificuldade, o que é que eu também me apercebi da diferença de um modelo de negócio para o outro? É que, pronto, eu quando comecei, pronto, como qualquer pessoa acaba por fazer, olhei para um big player que já tinha no mercado, ok, então eu vou fazer igual e cobrar menos, ok? Ou tentar oferecer mais e cobrar menos. A verdade é que depois mais tarde eu percebi que aquilo só funciona em escala, portanto, e depois a taxa de sucesso, pela minha experiência, não era a melhor. Uhum. Porquê? O que é que eu comecei a perceber? Comecei a perceber que existem pessoas que, ainda sendo online, e para também se tornarem autónomas, vão necessitar de ter um acompanhamento mais próximo, vão necessitar de me ver mais vezes, vão necessitar de ter mais pontos de contacto comigo, ter um tipo de aprendizagem diferente, e não ser só algo, ok, tens aqui o guião, segue, daqui a 2 ou 3 semanas nós voltamos a ver para saber se tu fizeste isto ou não. Se não fizeste, vamos mudar alguma coisa e depois faz novamente. A verdade é que fui-me apercebendo que a taxa de sucesso aí era muito baixa, Sim. e foi então que comecei a tentar implementar aqui novas técnicas, novas formas de ensino, step by step, as pessoas verem-me com mais frequência, portanto ter um acompanhamento mais próximo. E até agora tem resultado incrivelmente. A nossa taxa de sucesso está acima dos 90%, o que é bastante bom portanto, e comparado ao Filipe que tentou antes, sem dúvida que é um sítio muito melhor. Sim, ou seja, esse modelo que estás a falar, não só a taxa de sucesso é muito baixa, como também a de churn é muito alta. Exato. E a churn, para dar aqui contexto, eu pelo menos gosto de Filipe, só para também de contextualizar, de desconstruir estes termos, porque eu agora sei, mas o Gonçalo há 3 anos não fazia a mínima ideia, e gostava que alguém nos podcasts também desconstruísse isso. Mas a Eu, taxa. eu, eu, há 3 meses não sabia, portanto. Ok, ok, perfeito, é isso. E está tudo bem. A taxa de churn, ou seja, o número de pessoas que desistem de pagar num pagamento recorrente, ou seja, se for mensal, tens 1000 pessoas que pagam todos os meses X valor. Se 100 pessoas deixarem de pagar, tiveste uma taxa de churn de 10%, e em negócios com pagamentos recorrentes é uma das KPIs mais cruciais, porque se tiveres uma taxa de churn de 100%, perdes o negócio de certa forma. Exato. Portanto, esses negócios de escala ganham na escala, mas a taxa de churn é gigante e que leva que é consequência da taxa de sucesso também de não ser muito alta. Mas aqui para dar uma pergunta, que é como é que tu pensas no teu negócio em escala? Ou não pensas em escala, ou qual é que é como é que tu vês este modelo de negócio em si, que Uhum. tem um ICP também diferente do tipo do ICP que trabalha nos modelos de escala, como é que tu pensas, porque o mercado de fitness também é sempre virado um bocado para a escala, para ter os modelos de ginásio, né? Escala, prósis, escala, suplementos, escala, tudo escala, Uhum. e tu trabalhas num segmento mais high-end, high ticket, é um modelo muito mais personalizado, específico, não tem muito de escala. Uhum. Sim, acaba por ser mais difícil, se calhar não diria difícil, mas tem uma escalabilidade diferente, Uhum. por aquilo que eu me apercebi, porque pronto, ao início eu também quando comecei a perceber que ok, isto é um negócio, eu tenho que empreender, li alguns livros e então ok, para isto eu preciso de algo escalável, então para escalável tenho que criar um produto que não necessite do meu tempo. Mas a verdade é que depois eu percebi-me que ok, mas para isso eu primeiro tenho que fazer o que não é escalável, para depois eu conseguir então isto. E a verdade é que eu cada vez tenho reparado mais nisso, que este modelo sim é escalável, mas é de uma forma diferente. Portanto, eu acabo por ter que necessitar de mais pessoas, digamos assim, não é? Portanto, eu tenho que arranjar pessoas que
Porque pronto, se calhar para dar um pouco mais de contexto, se calhar quem está a ver, o tipo de acompanhamento que eu faço é muito mais próximo, portanto tem videochamadas direto com as pessoas, não sou só eu, é uma nutricionista e é uma psicóloga também. E na verdade é que este modelo é o que eu imagino na minha cabeça e que estamos a construir para tal, acaba por ser essa escalabilidade, mas portanto, agregando pessoas, não é? Portanto, e aqui acaba por ser mais difícil porque tem de ser pessoas com determinadas características, portanto, tem pessoas de ser também bem treinadas, mas portanto, arranjando aqui um segundo coach que irá fazer novamente também essas videochamadas e etc. Obviamente que ele vai ter um limite mais pequeno comparado a esse tipo de negócios, onde se calhar uma pessoa consegue atender a 100 pessoas num dia, ok? E eu acabo por ter aqui um limite de 50, 40 pessoas, ok? Portanto, a partir daí depois eu consigo então, pronto, tenho é que recrutar outra pessoa para fazer e ensiná-la a fazer exatamente aquilo que eu faço. Mas ora aí está, é escalável, eu acredito que sim, se calhar é uma forma diferente de escalar, É, acho que tu respondeste acredito. exatamente como também eu acredito, e isto é algo, Filipe, e nós trabalhamos diretamente com empreendedores, infoprodutores, e a malta fica completamente louca com o termo escala, entendes? Uhum. Eles não têm nada, não construíram nada, não venderam nada, não agregaram valor nada, e estão a pensar, pá, mas como é que eu vou escalar isto? Mas este produto não é Exato, escalável, mas se eu tiver a entregar um pão, isto não vai ser escalável. E eu estou sempre a repetir, tipo, não interessa. Tipo, foca-te em fazer inicialmente aquilo que tem que ser feito, que é, pá, vende a tua cena, agrega valor, cria testemunhos e depois no percurso do processo, quando criares uma audiência, uma prova social e assim, pá, tens todas as ferramentas para, ok, agora vamos criar aqui uma coisa escalável. E o que é escalável, não é? Tipo, é escala, para ter escalável, estamos a falar financeiramente, estamos a falar de margem de lucro, estamos a falar de número de clientes, estamos a falar de cota de mercado, é? Porque são tudo conceitos diferentes. Porque esses negócios em escala, ok, tem escala, mas como nós dissemos, o churn é muito baixo e o custo por aquisição deles cada vez é maior, porque pá, quando tens o churn muito alto, as pessoas não estão todas satisfeitas, é normal que seja um preço baixinho, a tua margem para estás a pagar para adquirir um cliente também é mais baixa. Então a margem de lucro desse tipo de negócios tendencialmente acaba por ser mais baixa quando estamos a falar em capital intensivo. O teu negócio, o price point muito maior, um, acabas por ter mais margem de lucro, com a certeza absoluta, apesar de teres que ter mais recursos humanos. Portanto, acho que a escala é muito misunderstood pelo mercado em é, geral e a malta fica um bocadinho, pá, como é que eu vou fazer? Depois também há aquele ponto lá, como tu disseste, tu olhaste para um player e tentaste replicar, não é? Eu acho que há muita gente a olhar para os players e tentar replicar, sem efetivamente perceberem o trabalho que esses mesmos players têm todos os dias ou tiveram durante se calhar 5 anos para estar naquele ponto e propor aquela toda a pressão e envolvência. E era isso que eu agora ia tocar, que era tu viraste aqui para o online, já disseste que também inspiraste ou olhaste para um player e bem, e modelaste inicialmente para depois adaptar ao teu tipo de modelo de negócio. O quão, como é que tem sido o processo de passar de personal trainer, não sei se é assim que tu também te uhum. intitulas, para empresário com uma empresa que entrega personal trainer, que tu agora, pelo menos aqui da minha pesquisa desde 24 de setembro, tu tens aqui a BM Fit, Exato. e tu já deixaste de ser o Filipe Simões, personal trainer, e agora o Filipe Simões, que por acaso tem o background da parte da área de fitness, mas é empresário, dono de uma empresa que entrega serviços de fitness. Como é que tem sido esta passagem? Como é que tens te adaptado? Olha, ahm, desafiante, diria eu, desafiante. Porquê? Porque, ora aí está, na altura não sabia, portanto, não sabia metade do que era isto, achava eu que era uma coisa e a verdade é que quanto mais entro, percebo que, ok, existem muitas áreas, muita coisa que nós temos que olhar. E perceber também que rapidamente, que quanto mais eu quero crescer, digamos assim, que há certas coisas que eu também tenho que abdicar e tenho que
dedicar, deixar de ser eu e passar a dar isso a outras pessoas, porque certamente essas pessoas também fazem melhor do que eu. Ok, e tentar identificar neste ponto, tentar identificar aquilo que eu sou bom e aquilo que eu gosto de fazer, porque acho que também são duas coisas diferentes. O ser bom e gostar de fazer são coisas diferentes. E tentar, ok, focar eu, dedicar mais o meu tempo nisso e todo o resto que eu consiga delegar, eu fazer. Portanto, e acho que esse ponto também é bastante desafiante. Também é bastante desafiante. Portanto, eu passar e ter a confiança de que outra pessoa vai fazer igual ou melhor ainda o trabalho que, eu, que eu já fazia, não é? Um, desde a parte, pronto, da criação de conteúdo, desde a parte também mesmo do delivery, portanto, para cada cliente, a atenção, porque eu sempre fui também muito chato e obviamente que quando é nosso, nós parece que corremos mais atrás, e depois quando vem outra pessoa de fora, ficamos sempre na dúvida de será que, como isto não é dela, será que ela vai correr assim tão atrás, não é? Portanto, eu diria aqui que sim, sem dúvida que esse acaba por ser um dos maiores desafios, quando é, neste caso, gerir assim um negócio. Eu dou sempre esta comparação. Tu, no fundo, somos olhar isto friamente, não é? Tu és o artista e agora estás a passar a ser dono do museu. Exato. Né? Então imagina, tu, claro, obviamente, que vais começar a criticar, entre aspas, ou seja, vais criticar construtivamente ou não, todo o trabalho dos outros artistas que estão a querer expor no teu museu, não é? Porquê? Porque tu gostas do teu tipo tens o teu tipo de maneira de fazer arte, não é? O teu tipo de técnica, falas para um tipo de público, neste caso pintas para um tipo de público, e esta é a passagem mais difícil que eu vejo, Filipe, eu conheço malta que são excelentes artistas, e aqui estou a falar de infoprodutores, não é? Malta que são excelentes contabilistas, excelentes nutricionistas, que custa-lhes tanto passar para a posição de dono, de empresário, que seja. E às vezes nós já chegamos a algumas conclusões que é tipo, não faz sentido serem sequer. Uhum. Ao contrário, ou seja, tu se calhar estás a passar para a posição de empresário e queres contratar um coach que vai fazer aquela tríade com o psicólogo e com o nutricionista para fazer isto, se calhar eles têm que fazer ao contrário, tem que contratar uma pessoa que possa fazer Certo, empresário, entendes? Que possa gerir o exato. negócio, que possa controlar as métricas, que possa pensar em ideias criativas. Uhum. Porque essa pessoa é um artista. Às vezes tirares o artista do seu cantinho não é fixe, não é algo que a pessoa vai usufruir. E isso era a minha pergunta. Tu tens usufruído, ou seja, claro que é difícil, isso, muita coisa é difícil. Tens usufruído desta passagem? Tens gostado, tens-te apaixonado por aquilo que é o negócio, enquanto números, enquanto pessoas e não enquanto delivery? Olha, e isso que estavas a dizer por acaso é bastante curioso. Não tinha pensado dessa forma tão, e a forma como o colocaste, portanto, do artista, e perceber que, ok, se calhar existem negócios onde o artista até deve ficar lá, não é? É? E portanto, e arranjar alguém para, e isso por acaso fez muito sentido também na minha cabeça. Em relação à tua pergunta, qual é que era de, desculpa? Tens usufruído de passar para esta Ah, parte mais de empresário? Se tens-te exato, apaixonado pelo negócio enquanto número e pessoas e não enquanto se a pessoa perdeu peso, se não perdeu peso, pronto, que é um número, exato. mas é mais do Uhum, coach, mais da pessoa do delivery. exato. Olha, posso responder que imenso, imenso. E simplesmente pelo ponto de vista de que os livros que eu leio acabam por ser sobre isso, o conteúdo que eu consumo acaba por ser sobre isso. Eu reparo que no meu tempo livre, quando eu saio um pouco daqui e vou, por exemplo, para o sofá ou assim, ahm, o meu tempo livre é a ver coisas sobre negócio, não é? Portanto, sim, sinto que estou cada vez mais, e ora aí está, se calhar depois vem desta parte também daquilo que eu também aprendi com o meu pai e que eu também experienciei, porque isto também é curioso, porque existe acho que uma vez ouvi isto, quem a falar disto no podcast, acho que foi o Tocha, Uhum. que foi o conceito de trabalhar. O que é este conceito de trabalhar, não é? E, portanto, e para muitas pessoas é visto como uma coisa negativa, como uma coisa má, portanto, eles chegam à sexta-feira e tipo, ei,
fixe, agora vou 2 dias onde não vou trabalhar, não é? E eu sinto que muitas vezes, se calhar aqui nós, o empreendedor, não é? Nós não fazemos muito isso, porque quando nós depois gostamos, acaba por... É só mais um dia a fazer aquilo que de facto que eu gosto de fazer, não é? Portanto, e quer seja domingo, quer seja... Portanto, e depois eu percebi-me que, ok, isto é algo que eu gosto mesmo de fazer, porque quando passas imenso sem tempo e, aliás, vais de férias, mas depois, quando as férias, é bom quando chegas lá, mas depois já estás a pensar, tipo, isto é fixe, ou tens uma ideia, tipo, isto é bem fixe, dá para aplicar e não sei o quê, mas já estás Quando ansioso. relaxas. Sim, sim. Exato. Parece que já estás ansioso para voltar, para aplicar Sim, aquilo no sim. negócio, para fazer novamente, não é? Portanto, Não. isso é mesmo interessante. Portanto, e foi uma coisa que reparei que sim, fui ganhando cada vez mais esse gosto e descobrindo cada vez mais essa paixão. Só o simples facto também de estarmos aqui sentados e conversar imenso sobre isso, versus aquilo que eu conversava também sobre fitness. É claro que eu gosto de fitness e sem dúvida, mas isto acaba por ser também um segundo interesse, digamos assim, não é? Portanto, e o interesse também me motiva bastante. Boa. Perfeito. Já agora fiquei curioso. O que é que o teu pai fazia? Portanto, os meus pais tinham uma empresa de vestuário de mulher, de compra e Ok. revenda, portanto iam comprar lá fora ao estrangeiro e depois vendiam cá para lojas boutiques, portanto de rua. Ok, boa. E foi também daí que tudo que era o próximo ponto, e agora até liga bem. Foi por causa disso que tu também tens a ligação à mulher, porque pronto, isto tudo que nós falamos aqui, tu decidiste, pelo menos para já, nichar para mulher, ou seja, tu falas de Uhum. emagrecimento para mulher. O que envolve aqui outros desafios, não é? E estou a falar de ciclos menstruais, menopausas, isso tudo que mexe a nível hormonal. E acho que até já falamos sobre isto, por isso é que também incluíste a pessoa da psicóloga no teu acompanhamento. Desconstrói um bocadinho porque tens passado para a mulher e quais são os desafios e as vantagens, não é? Que tens sentido. Uhum. Então, olha, e se calhar podemos dividir, se calhar isto em, se calhar aqui 2 pontos. Portanto, o primeiro acaba por ser eu perceber que, ok, eu tenho que nichar, se eu quero construir algo, de mais valor, não é? Portanto, se eu quero, tornar-me também especialista numa área, então eu tenho que nichar, tenho que encontrar um avatar, portanto, e falar diretamente para uma pessoa. E obviamente aí, o valor que eu consigo cobrar é maior, mas obviamente consigo agregar muito mais valor e é isso que me permite ter, também, muito mais valor agregado no acompanhamento. E portanto, e depois foi essa desconstrução de descobrir quem é que era aqui o meu avatar, que depois acaba por tudo se fazer luz ao longo do meu caminho. Portanto, e depois é que eu aí percebo, tipo, ok, e claro que isto é o meu avatar, só podia ser este o meu avatar. Isto porque, pronto, começa ali desde que o Filipe que era novo, que via de perto, portanto, as dificuldades que a minha mãe e a minha irmã acabam por ter Ok. em relação à imagem, em relação às dietas e etc. Portanto, esta dificuldade, não é, que elas tinham e acabavam por viver disso. Portanto, vi e experienciei de perto essas dores e vi como também eu crescendo também nesse ambiente que também acabei por absorver um pouco disso, não é? E portanto, ok, há esta correlação. Depois também me apercebi que os clientes que eu tinha no presencial também eram maioritariamente mulheres, e no quanto eu entusiasmava-me e gostava bastante de dar treino a mulheres e fazer com que elas se sintam cada vez mais fortes. Portanto, e só o facto de antes termos a figura da mulher que acaba por ser mais delicada, que a zona de musculação não era algo que é muito desconfortável, prefiro ir para as aulas de grupo ou um cardio, e eu ali eu fazia exatamente o contrário. Portanto, eu sempre fui adepto do treino de força, sempre fui adepto da musculação e então sempre acabei por ensinar e levar as mulheres à zona da musculação e fazerem esses pesos e etc. E uma das coisas que eu gostava imenso de fazer era simplesmente quando entrava uma nova aluna, eu mostrava uma barra cheia de pesos, e elas depois diziam tipo, que horror, tipo, isto é tanto peso. Eu assim, não, olha, um dia ainda vais levantar isto. Estás maluco e tal. Então, olha, grava isto, vamos gravar. Pronto. E depois, passados uns meses, a pessoa já estava a fazer um exercício com aquela carga, e eu assim, então, lembras-te? Pá, realmente e tal. Depois dar essa confiança cada vez mais e esse autoestima, então sempre foi uma coisa que gostei imenso, não é? E depois aqui,
Portanto, tinha esta história, construindo aqui o meu avatar, descobri que, ok, faz todo o sentido então que seja este o meu avatar, e está aqui a explicação de porque é que é este o avatar que eu gosto de trabalhar, não é? Pronto, e depois descobrindo aí o avatar, identificando ainda cada vez mais as suas dores, os seus problemas, porque é que é sempre mais desafiante a questão do peso para a mulher, foi aí que eu decidi então que, ok, existem aqui muitos fatores para além do déficit calórico, ou come menos e mexe mais, que as mulheres acabam por ter e que o homem não. Não quer dizer que um seja mais difícil do que o outro, não. Mas é óbvio que nós conseguimos ver que a mulher passa por desafios muito mais exigentes do que o homem no que toca ao peso, não é? Portanto, temos a questão das flutuações hormonais, temos a questão da gravidez, não é? Portanto, e da menopausa, portanto, e tudo isto mexe bastante, não só com a questão do peso, mas também com a mentalidade e com o mindset da mulher, não é? Versus o homem, que acaba por ser tudo muito mais estável, não é? Sim. Temos mais esse hábito. Pronto, e foi a partir daí que eu decidi, pronto, também comecei também a investigar mais, a estudar mais sobre esse assunto, a questão também sempre recorrente da fome emocional, destes padrões e destes ciclos de autossabotagem, porque é que a mulher não consegue, e portanto foi a partir daí que depois também investigando que eu decidi que, ok, então eu tenho que me reunir também de pessoas que sejam também especialistas nesta parte, não é? E que saibam ainda mais do que eu, não é? Portanto, e depois foi aí também que agreguei também a nutricionista, a Beatriz, e também depois, mais tarde, a doutora Ana, a nossa psicóloga, especialista em comportamentos alimentares nas mulheres. Ok, depois então, os dois profissionais que estão contigo também são especialistas para a mulher. Exatamente. Ok, boa. E o que é que tu sentes que tem sido a maior dor do teu, a maior dificuldade do teu público? Ou seja, ao passar por um processo, qual é que sentes que é a maior dificuldade? É a parte técnica, é efetivamente o compromisso? Para mim, é sem dúvida o compromisso e o eliminar de crenças antigas e o eliminar de várias tentativas falhadas e, portanto, superar essa mentalidade de que a mentalidade do perdido por 100, perdido por 1000. Estás a Uhum. entender? Ou, portanto, eu simplesmente, que é isso que eu digo muitas vezes, que é a elas, que é, isto não importa o número de vezes que nós falhamos, ok? Importa sim é nós não falharmos essas vezes todas seguidas. Porque ao longo deste caminho, elas vão falhar. O problema é que a maior dor acaba por ser elas que, quando falham, desistem completamente, Uhum. não é? E depois entramos aqui num ciclo onde a pessoa falha, desiste completamente, passado um tempo tem um trigger que vestiu umas calças, foi à praia, alguém fez um comentário, despolta esse sentimento que, ok, tenho que fazer alguma coisa, e eu tenho que fazer alguma coisa por norma é algo rápido. Tenho que fazer uma dieta super restritiva, É. tenho que Tem que entrar estar num pronta programa. ao grão. Exatamente, exatamente. E depois, como não tem esses resultados no tempo que quer, ou falha, desiste novamente e entramos novamente sempre neste ciclo, não É. é? Portanto, e aqui o meu papel acaba por ser apanhá-las nesse ponto e quebrar esse ciclo, onde acabo por ensinar que é isso, que é, durante este processo elas vão falhar. Ninguém é perfeito. Vão falhar, é normal. Mas o importante não é a quantidade de vezes que nós caímos, mas é sim o levantar-nos e continuar e o não desistir, não é? Portanto, aqui acaba por ser um pouco isso. Boa. Sabes que eu estava a te ouvir e estava a pensar, tipo, que nós também, pá, há 4 anos, 5 anos, nós já trabalhamos nesta área de acompanhar infoprodutores, de fazer o processo todo. E eu estava a relembrar que eu tinha um cliente, que ainda são nossos clientes, que eu lembro de falar com ele no início, porque ele não queria meter posts todos os dias, mandar mais e-mails nos Exato. lançamentos, porque era chato para as pessoas, ia chatear as pessoas. E incrível como, tipo, claramente eram crenças e o processo, o nosso processo de pá, quebrar crenças, de ok, vamos perceber, porque isso é uma crença que a pessoa criou ali alguns, alguém deve-lhe ter mandado mensagem privada a dizer, olha, opá, tanta coisa, tanto conteúdo, e isso ficou. E agora são pessoas que tipo fazem, pá,
100 mil euros num lançamento, que é absurdo. É absurdo, ou seja, para a realidade portuguesa e para, é um marco, não é? Mas que foi preciso tanta quebra de objeção e tanto resolver coisas internas e reestruturações e passar. Eu acho que acaba por ser um bocadinho transversal a todos os service delivery quando entregas alguma coisa. Efetivamente, o que me fica na memória são essas crenças que foram resolvidas e não como é que as resolvemos, ou seja, a dieta em si, ou qual foi o treino, não é? O desafio que tu Exato. disseste, e isto é tipo uma lição para mim e para todos, não é? Porque estão a ver, eu acho que nós só não chegamos onde nós queremos chegar porque estamos com uma crença. Exato. Porque o como, a parte técnica ou financeira, como é que vais fazer isso, pá, é um meio para um fim, não é? Às vezes nós é que nos limitamos, hum, às vezes não, eu diria sempre nós é que nos limitamos, e isto fala-se isso nos negócios, nas vendas, no marketing, o que é que seja, eu vejo muita malta com crenças. E a malta que está com crenças acima de mim, digamos assim, ou de olhar para mim e pensar, pô, este miúdo tem tanta crença, mas é super giro, eu acho que isso é, acho que é mesmo que, honestamente, é o que me apaixona nos negócios, é isso, Filipe. Gosto muito de números, sou um gajo muito analítico, mas acho que o meu paixão é isso, é tipo, estar a falar com pessoas e pessoas da equipa que entram e tipo, não, isso é sempre difícil, não vai dar, tipo, ok, vamos Quebrar essas crenças, é isso? quebrar, ver as pessoas olharem para trás e depois dizerem, pá, efetivamente era uma Hum, crença. Acho que é das coisas que mais me dá gosto e paixão de ver as pessoas a acreditarem em algo que uma vez não acreditaram. yeah, E exato. foi o meu processo de convencer, dar a mão, confiar, empatia, tipo, de, pá, olha, tranquilo, eu já passei por este processo, eu vou ajudar, eu vou fazer, vai falhar, é verdade, sim, vai acontecer, mas tipo, tudo bem, não vais desistir, vai passar. E depois as pessoas atingem, olham para trás e fica tipo, fogo, era mesmo uma criança. E já falam com outras pessoas, tipo, sabes, outra malta da equipa que entra, ou tipo, produtores que falam, tipo, Já não, começam a espalhar a mensagem, não é? é isso que eu Exato. sinto, porque infoprodutores que nós acompanhamos agora já não têm as crenças que tinham, que a malta que eu acompanhei no meu início tinha. Já não tem. Tipo, antigamente era muita crença do aparecer com a câmara, ter vergonha de estar à frente da câmara. Tipo, Uhum. já pouco existe, quase nunca existe isso agora. Agora já são outras dificuldades, não é? Já é os preços, já é a competição, porque o mercado já começa a ser mais competitivo. Super interessante ver essa perspectiva. Mas sim, eu acho que nós, enquanto empresários, e aqui passo-te assim um bocadinho, ou seja, dentro da tua indústria, que era uma pergunta que eu queria te fazer, indústria fitness, tu pensas, ou seja, estamos a falar agora futuro, né? Tu pensas ter algum tipo de outro tipo de negócio na área de fitness? Pensas nisso? Tipo, estamos a falar aqui de produtos, pá, há imensa coisa que dá para fazer na área Uhum. de fitness, ou é isto que tu queres fazer, tu gostas é desta parte de serviço, e é isto que tu queres fazer? Ora, então, existe aqui depois, portanto, eu dentro do meu. Eu tenho vindo cada vez também a ouvir mais isto e era uma coisa que eu sofria bastante, que era, sofria um pouco deste síndrome, este síndrome do objeto brilhante, não é? Que acaba por ser o síndrome que o empreendedor acaba por ter, não é? Portanto, Sim, surge uma coisa nova e tipo, agora vou-me pôr nisto, agora vou pôr nisto, agora vou-me pôr naquilo. E, portanto, a pessoa está sempre a mudar e depois acaba por nunca conseguir desenvolver algo a 100%. Eu neste momento estou a 100% de corpo e alma, a desenvolver só um produto, com um canal, só mesmo um, ok? A tentar maximizar aqui ao máximo, tentar pôr o meu foco todo nisto. Hum, Depois, mais tarde, ok, se obviamente isto for o sucesso que for, e sendo que eu gosto, desta parte de empreendedorismo, ok, poderá existir aqui uma vertente onde eu possa ajudar outros personal trainers, se calhar, a ok. inverterem por esta área, não é? A inverterem aqui por outro tipo de oferta e não ser só a oferta que já existe, por exemplo, neste modelo, não é? Ok. Portanto, eu depois ensinar um pouco este modelo que eu estou a dizer. Talvez no futuro, daqui a 5 anos, ok, se calhar quando conseguir ter aqui
1 million company, não é? Ok. Mas pronto, é porquê? Só porque simplesmente que é algo que eu gosto, não é? Portanto, se eu gosto de falar sobre isso e se eu, de facto, conseguir chegar onde eu quero chegar, então sim, acho que sim. Mas neste momento, depois em relação ao Body Mind Fit, em relação ao meu negócio, neste momento só estou focado num produto, num serviço, tipo, só ao máximo. Boa. Giro, sabes que nós falamos com a malta que me apresentam um PDF de escada de valor com tranquilamente 50 serviços, produtos de recorrência, produtos high ticket, produtos de entrada, e-books. É absurdo. E isso, para mim, é o síndrome do objeto brilhante. Yeah. A malta, o quê? Tu não vendes um e-book? Pá, o e-book é mesmo simples, mas tu vendes 5 euros, tipo, vendes, a malta compra, te cria-te ali 500 euros passivamente. Ok, então vou criar já um e-book de 5 euros. E a etiqueta? Não estás no etiqueta, tipo, não tens uma mentoria, tipo, não tens um mastermind. Tem que ter, tem que ter, tem que ter. E a grande parte dessas pessoas não percebe, e isto é comum e é um exercício que nós fazemos sempre, que é, ok, vamos pegar em todos os teus produtos e vamos fazer aqui uma matriz BCG, não é? Que é perceber aqui a nível de produtos, quem é que é o produto que tem tração, Uhum. não é? Claramente, esse é o teu produto, não é? É a tua, essa matriz chama vaca leiteira, não é? É a tua, aquilo que já está com tração, pá, já tiras ali aquilo, é um produto que tem alguma dificuldade de escala, sim, pelo modelo de entrega, porque tens que contratar, mas é seguro, sabes que a malta entrega, sabes que traz resultados, então faz todo sentido, não é? Vamos dar aqui o boost nisso, e a maior parte das pessoas, tipo, quando vem, tem 4 serviços, 3 serviços, ok, então, mas qual é que é o que tu vendes e está pois é só este. Então, ok, bora, vamos fazer isso. Porque a malta despreza o valor, tempo e dedicação que é preciso para escalar, digo, para pôr em prática, para Uhum. vender, para entregar um produto. Não é? Porque é digital e online. Ok, mas tipo, tem tudo por trás. Todo esforço de marketing, todo esforço de venda, todo esforço de Exato. entrega, pós-venda. E, e não só, porque depois tu também tens recorrência nisso, não é? A malta compra, depois pode continuar a comprar e pode continuar a comprar. Então, às vezes, nem sempre a resposta, e há umas coisas que eu dou muito a evitar, nem sempre a resposta é um novo produto. Exato. É isso, ok, então, mas espera aí, se conseguiste vender alguma coisa desse produto, significa que há mercado para isso. Ok, mas então, se não vendeste cá como querias, então toca a melhorar. Toca a É. melhorar exatamente aquele produto. Tipo, ainda tornar essa entrega ainda melhor ainda. Porque voltamos ao início da conversa, que é isso, é focar-nos em oferecer algo mesmo de qualidade, em focar-nos em primeiro em dar resultados, gerar testemunhos. Ok, tens então aqui um produto que é extremamente viável, que gera resultados e que as pessoas gostam. Ok, perfeito. É isso. Eu acho que é isso. É focar exatamente nisso. Mas eu próprio também cometi esse erro. Portanto, também há uns meses atrás também experimentei e agora, entretanto, e depois ouvi que o outro tal fez isto e não sei o quê. Ok, então também vou experimentar fazer e de Yeah. repente dás por ti e toda a tua atenção já está noutro sítio e depois estás noutro sítio, quer dizer, e depois acabas por se calhar experimentar várias coisas e nunca consegues levar com uma coisa exatamente ao sítio onde ela tem o seu potencial. Não sei se está a fazer sentido. Não, faz todo sentido. E eu acho que me vê muito um bocadinho por um conceito. A malta não sabe, e eu pelo menos penso sempre nisso. Ou seja, quando alguém me vem com um produto, ok, eu acho que isto vai dar certo, ok. Qual é que é o thumb disso? Qual é que é o SAM e o SOM, não é? Qual é o thumb, é o Total Addressable Market, não é? Ou seja, para quem é que tu consegues vender isto? Qual é o tamanho do mercado? Não é? E há malta que vem com um produto específico, constelações, mentoria específica para mulheres dos 50 aos 60. Então, se formos olhar para o tamanho, é muito baixo, não é? Aí eu percebo, ok, se calhar não faz sentido estás a focar a 100% a tua energia só a criar esse produto, porquê? Porque se calhar as pessoas que efetivamente tu consegues vender, porque o TAM é o tamanho do mercado, mas as pessoas que efetivamente tu podes vender é o SOM, e essa desconstrução a malta não pensa. A malta cria um produto, que é Uhum. isso, não é? O teu também é gigante. Mulheres, emagrecimento, perfeito, mas depois dentro disso tu deves ter um avatar específico, uma idade específica, uma idade que está. Ok, perfeito, esse é o teu sono. Mesmo assim, é gigante. Entendes? Yeah, exato. Portanto, efetivamente, para que é que precisas criar outro produto?
tens audiência, tens um produto que funciona, tens testemunhos, portanto, acho que a malta não pensa nisto. Está tudo bem, eu percebo, as pessoas também começam, é muito ok, vamos Sim, fazer, vamos começar a fazer. Mas para quem começa a pensar como um empresário, é muito importante olharem para números. Nenhuma marca em Portugal cria um novo segmento de mercado, cria uma nova marca, cria um novo, pá, uma novas calças e não faz este estudo. Para quem é que é estas calças? Qual é o tamanho deste mercado? Compensa sequer o esforço e investimento que eu vou fazer? Compensa falar para este mercado? Se sim, como? Qual é a estratégia? E falta um bocadinho disso no mercado. Eu falo muitas vezes, até no conteúdo que vou pondo do mercado de infoprodutores, que começa a profissionalizar-se. E que quem não se profissionaliza, e quando eu digo profissionalizar, é passar para empresário. Não é passar para empresário, é ter a visão de empresário. De pensar nessas coisas, pensar no marketing, pensar, saber o que é o CAC, saber qual é o LTV, ter métricas financeiras do negócio. Pá, começa a chegar a um ponto que é que não faz sentido, não é? E eu acho que o mercado nos próximos anos vai crescer muito, em algumas áreas, como a vossa, para o lado, ou seja, vai ser maior, como eu digo, a vossa fitness, yeah. né? Vai crescer muito, vai ter muito mais gente a fazer as mesmas coisas e os profissionais é que se vão destacar. Quem sabe o negócio, quem percebe, quem olha para estas métricas, vai se destacar. Eu ainda vejo muita malta focada, malta com muito volume, focada em coisas que se calhar não era aquilo que se deviam focar. Mas pronto, acho Sim. que é o caminho normal do mercado de desenvolvimento, de expansão. Felipe, nós estamos aqui com 50 minutos de podcast. Um, queria passar aqui para um ponto que para mim é muito relevante e é, se calhar, um dos meus principais valores, que é a família. E já falaste aqui um bocadinho da tua família, ou a tua primeira família, digamos assim, os teus pais e a tua irmã. Mas tu tens uma família também em casa, não é? Quão para contigo empresário, tu trabalhas de casa, né? Uhum. Quão para ti empresário é importante o apoio, eu já percebi que é namorada, mulher, É a minha namorada, sim, Vanessa. Uhum. a tua namorada, a Vanessa, que também é, não sei se é da área, mas pelo menos também vai treinar contigo e assim, quão é importante teres encontrado essa pessoa no desenvolvimento do teu negócio principal. Gonçalo, eu diria que se eu neste momento estou a fazer o que estou a fazer, é muito também devido a ela. Isso não tenho aqui qualquer dúvida nenhuma. Qualquer dúvida nenhuma. Ela também me ajuda, ela ajuda-me bastante, está bem? Portanto, o Body Mind Fit, ela também faz o seu part-time, também no Body Mind Fit. Mas é de uma importância gigante, porque é isso, porque ela permitiu-me também a mim, para além de me ajudar, não só em termos de tudo aquilo, não só desde da criação do conteúdo, desde a parte do mindset, em dias que não estão assim tão bem, ter sempre a palavra de apoio dela, isso é pá, 100% muito, muito importante. Mas do ponto de vista de que pá, permitiu-me a mim ter um ambiente que me permitiu crescer, não é? Acima de tudo, permitiu-me a mim ter um bom ambiente onde eu gosto de estar em casa, onde nós temos uma relação saudável, onde é isso, permitiu-me a mim crescer, portanto, porque eu conheço também muitos casais e também empresários e casais que chegam a casa e se calhar a mulher ou ele, ou etc., pronto, dependendo sempre do ponto de vista que estamos a falar, não compreende o facto de se dedicar tanto ao trabalho. E como não compreende dedicar-se tanto ao trabalho, gera-se muita discussão. E isso depois faz com que a pessoa, portanto, é um fator externo que gera stress e, portanto, não permite o empreendedor crescer, não permite o empreendedor estar numa boa posição e, portanto, por isso é que eu digo que se neste momento também eu estou onde estou, é graças também a ela me dar um ambiente que me favorece este crescimento. Isso sem dúvida, o facto de muitas vezes eu estar aqui e querer trabalhar até às tantas da noite e ela está tudo bem e apoia-me e no dia seguinte também as coisas não correm bem e ela apoia-me, falta qualquer coisa, é preciso, ela arranja, portanto, e isso, eu acho que isso não tem preço, e acho que é uma das escolhas, aliás, não me recordo quem é que disse isto, mas é uma das escolhas mais importantes que nós fazemos na nossa vida.
Isso sem dúvida é a pessoa com quem nós escolhemos viver. E neste caso, eu acho que não fui eu que escolhi, mas pronto, mas acho que foi ter certeiro, porque me permite a mim crescer imenso e, e cada vez cresce mais. Boa. Ambiente, não é? Voltamos aqui Yeah, sempre a um yeah, toque. Ambiente, yeah, ambiente, ambiente. Ambiente foi importante para ti. yeah. Teres esse ambiente é importante para os teus clientes terem um ambiente em casa. E eu pergunto isto porque é isso, há mesmo muita malta e malta próxima que o problema dele não é o negócio, o problema dele é depois quando É o chega a ambiente. casa. Yeah. Yeah, e o ambiente não é fixe, É os não. amigos, é tudo. Quer dizer, e agora desculpa só interromper-te, Força, mas força. eu lembro-me perfeitamente de eu ir para, portanto, eu ter ficado, estava a estagiar e depois fiquei naquele ginásio e no ginásio onde eu estava havia umas pessoas que já estavam a faturar mais do que eu e etc. E eu disse, pá, não, tipo, o meu objetivo é faturar mais do que essas pessoas. Eu tenho que faturar mais do que essas pessoas. Ok, vou faturar mais. Então o meu foco foi só esse. Pronto. E depois, quando cheguei, é normal que aí o ego esteja cá em cima, não é? Porque passado ali uns 6 ou 7 meses, eu parecia que eu era o maior daquele ginásio. E depois toda a gente, tal, sei que é boa e tal, sei que, depois, muito a porrer. A verdade é que eu podia estagnar ali, porque como tão bom que era, eu podia simplesmente estagnar ali e ficar ali, porque o meu ego ali estava satisfeitíssimo. Mas depois eu permiti-me assim, não, eu tenho que ir para outro sítio. E foi daí então que eu saí, fui para outro sítio, onde automaticamente já era cá em baixo. Já voltei outra vez a descer a cadeia. E depois é engraçado porque quando eu passo para o online e começo a criar conteúdo, foi exatamente eu colocar-me na mesma situação. Não, Sim. calma, que eu entrei agora aqui num lago, que isto é só a malta cá em cima, então eu sou um peixinho muito pequenininho, né? Então eu tenho que correr atrás. E era aí está, tipo, a importância de teres um ambiente que te promova, portanto, um ambiente que te faça crescer. Para mim, o meu ambiente me faça crescer, eu tenho que me sentir que sou um peixinho num aquário num oceanário, digamos assim, um peixinho pequenininho num oceanário cheio de tubarões. Isso é que me faz com que seja para mim um ambiente que me faça crescer. É um tipo de ambiente diferente daquele que estávamos a falar, do ambiente familiar, né? Ambiente, etc. É, Mas acho que também é um ambiente sim, importante nós falarmos aqui. é um ambiente, eu concordo, tipo, e que sabes, quando nós somos empreendedores, chega um ponto, e se calhar tu concordas com isto, mas que entre os teus amigos comuns, tu acabas por ser visto como pá, é um empreendedor, pá, um gajo que está-se a safar bem, e ainda por cima tu tens imensos seguidores no Instagram, então é fácil perceber, pá, não, está bem, não, 60 mil ou Certo. 65 mil seguidores, pá, não, aquele está bem, aquilo deve chover dinheiro e está-se bem, tipo, e trabalha de casa, tranquilo, entendes? Então é fácil nós também sentirmos, pá, realmente eu estou mesmo bem. Há ali o António José que trabalha na consultora X, recebe aquele saláriozinho, trabalha que nem um louco, viajas para a frente e para trás, queixar-se da vida e tu tipo, pá, eu estou bem, tipo, tenho a minha namorada, tenho a minha casa, tipo, tenho o meu negócio, realmente sou o maior, é mesmo. E não tens propriamente, ou seja, ou tu olhas para a malta de fora, para a malta do digital e te vês como um concorrente, mas também é fácil, tipo, não, Yeah. eles estão noutra escala, pá, eu estou aqui, eu estou bem, isto dá dinheiro, eu estou fixe. E acho que também é um desafio, não é? Tipo, é um desafio, tipo, como é que tu vais te gerar um ambiente que te permita mais? É a tua cabeça, ou seja, o teu próprio Exato. ambiente tem que ser de competição, tem que ser, não, isto, pá, eu, não, tenho que estar com, tenho que pôr drive nisto, é fácil. Não digo que é fácil e não é, porque nós também temos um drive interior que também não nos permite Uhum. estagnar, mas eu, às vezes assim, às vezes eu estou com malta e eu ainda tenho bastante amigos do lado e assim, então eu tenho malta que começou agora a trabalhar, não é? E eu já estou lá há 4 anos, seja o que for, a trabalhar. Então, naturalmente, eu estou em casa, já moro com a minha namorada, já tenho, pronto, a minha vida também já está diferente. Essas pessoas começaram a trabalhar, terminaram a faculdade nem há um ano, e estão em casa dos pais ainda, não é? É normal que quando vamos falar, eu sinto-me o maior ali, não é? Exato, Tipo, exato. entendes?
Mas é um sítio perigoso, Yeah. confortável de estar a todos os níveis. Mas é importante essas conversas, porque também chama aqui um bocadinho a atenção para os comportamentos que nós temos. E aqui eu não falo só de negócios, e eu também tento sempre levar a conversa do podcast. É de negócio, mas como tu já percebeste, porque fomos falando aqui, a família ajuda, o negócio, a família em casa, neste momento, a tua namorada, impacta completamente o negócio, a tua própria cabeça impacta diretamente o negócio, e às vezes nós focamos tanto em marketing, e Exato. às vezes o problema está efetivamente no nosso mindset, na maneira como nós vemos as coisas, na maneira como nós lidamos com desafios, com problemas, com saídas da hora do conforto, pá, e parabéns aí, porque tens aí um mindset de empresário, não é? Que é o nosso, que é ir atrás, é fazer diferente. E tens o maior prémio de todos, que é ter ali alguém ao teu lado, tal como eu também tenho, que me apoia incondicionalmente. E isso, pelo menos até agora, é o melhor negócio que eu fiz. Exato. Foi a melhor negociação que eu ganhei. Vai tendo umas pequenas negociações pelo meio, mas efetivamente aquilo que me traz mais retorno é esse ambiente que nós fomos criando. Yeah, sem dúvida. Concordo plenamente. Boa. Olha, Filipe, para terminarmos aqui, estamos aqui a bater aqui no nosso horário. O que é que tu dirias para o artista que está a abrir um museu e está a começar está a ver isto, está a pensar, ok, boa, sim, eu faço dinheiro, eu gosto genuinamente do que faço. 3 dicas que tu dirias para essa pessoa? 3 dicas. Ok. Então, acho que em termos do artista, acho que é muito importante ele se focar-se em, primeiro de tudo, dar genuinamente valor, ok? Dar genuinamente valor, sem procurar nada em troca. Acho que para o início, acho que isso é fundamental, ok? Dar e dar cada vez mais, sem pedir nada em troca. O segundo acaba por ser, se calhar, depois numa fase mais à frente, onde identificar as suas forças, identificar aquilo que ele é bom, ok? E aplicar-se nisso, e aquilo que não, ok, então tentar delegar o mais rápido possível, ou tentar pedir ajuda. Acho que o pedir ajuda também é fundamental, ok? Acho que é de pessoas que já estão mais à frente, e aprender com quem está mais à frente, porque simplesmente eles já fizeram esses erros, portanto, aprender com os erros dos outros. E o terceiro, eu sou muito adepto disto, que é volume. Fazer e fazer e fazer e fazer e fazer. Eu não era bom a criar conteúdo. E tive que fazer imenso para chegar ao ponto onde estou agora. E se calhar, e vou continuar a fazer isso, é a minha garantia, mas eu sei que o Filipe, se calhar daqui a um ano, vai olhar para o conteúdo de hoje e vai dizer tipo, ei, ganda porcaria. Yeah. Não é? Portanto, eu acho que isso vai acontecer a qualquer pessoa. Portanto, é para alguém que esteja a ouvir isto, fazer volume, fazer e fazer e fazer. Não se preocupar tanto com o perfeccionismo, mas o fazer em volume, fazer muitas vezes, porque automaticamente vai melhorar. Vai ter que melhorar. Yeah. Eu sabes que eu tenho uma frase aqui no escritório que é feito é melhor que perfeito. E nós aqui na empresa nós falamos muito, nós gostamos muito de falar às vezes a malta até diz tipo, "Pá, vocês só estão aí a debater assuntos e um dos temas que nós batemos é esse, é feito é melhor que perfeito, mas é isso que nós queremos entregar ou seja, agora do ponto de vista de um cliente, queres entregar um serviço feito e não perfeito, né? Nós batemos muito Uhum, esta exato. bola e é sempre esse argumento que acaba por meter, que é o meu feito não significa que está mal ou foi feito à pressa. São coisas completamente diferentes. E quando tu dizes Exato. pôr volume, não é pôr volume à toa. Não é ok, vou fazer à toa e depois melhor. Não, Exato. vou fazer a melhor maneira que eu consigo que não me leva a procrastinar ou não fazer, ou a duvidar. Exatamente. Yeah. E depois, quando se diz feito é melhor que perfeito, ok, depois tu vais melhorar. Porquê? Porque o teu standard de feito, quando depois de tu fazes a primeira vez,
tu vais perceber, eu teria feito melhor aquilo. Mas só sabes que terias porque o fizeste. Porque se não fizesse, Exatamente. nunca ias chegar a essa conclusão. Exatamente. E E é obtens isso. feedback. Exatamente. Obtens feedback, não só feedback teu, mas feedback do cliente sobre o que é que podes melhorar. Exatamente. E Sim. automaticamente assim vais crescendo exponencialmente. Yeah, é exatamente isso. É exatamente isso. E eu com a equipa comercial estou sempre a dizer isso. Tipo, malta, peçam feedback, ouçam, 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 ouçam. Porque às vezes, olha, ok, então porque é que o cliente não avançou? Ah, porque pá, não era o momento ideal. Não, isso não é um feedback. Tu não conseguiste. Exatamente. O que é que tu retiras disso? Mas não era o momento ideal, porquê? Porque estava neste ponto, porque não tinha dinheiro, porque não. Se nós não conseguimos ouvir isso, nós não vamos conseguir retirar algum feedback para conseguir melhorar. E é quando nós estamos aqui a debater, quando eu digo feito, fazer, pôr volume com estas condições de ouvir, de perceber, de melhorar, de agregar valor a cada vez que fazes. Se vais fazer sempre a mesma maneira e vais ter sempre os mesmos resultados. Isto foi super clichê, mas pronto. Mas acho que se enquadra aqui um bocadinho naquilo que estávamos a fazer. Mas pronto, boa dica, boas 3 dicas, Filipe. Pá, queria te agradecer mais uma vez, passou esta hora passou a correr. Um, Queria te agradecer aqui pelo teu tempo, pelos teus insights, pela tua conversa, honestidade. Um, e, e é isso. Pá, vamos manter aqui o contacto. Tu que precisar da nossa parte, já sabes. Estás à vontade. É isso. Obrigado aqui pela conversa. Obrigado eu mais uma vez pelo convite. Tá? É isso. Olha, até uma próxima. Tá? Força.